Boa noite, irmãos, graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo número 122. Salmo 122. Amém? Vamos lá, está lendo só o primeiro versículo mesmo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Irmãos, nós não estamos aqui por mera tradição, nem estamos aqui para cumprir apenas um ritual religioso. Nós estamos aqui e com alegria no nosso coração, porque nós sabemos da presença do Senhor no meio da igreja. E por isso nós estamos aqui. É por isso que o salmista, quando recebeu esse convite, que ele disse que ele se alegrou quando disseram: vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou por estar na comunhão com Deus e estar na comunhão com os irmãos. Que hoje nós possamos usufruir dessa comunhão com o nosso Deus e com a comunhão com os irmãos também. Amém? E usufruir da ceia do Senhor, que é algo maravilhoso para as nossas vidas, que nos faz lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Então, que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações, que os louvores possam nos edificar e que Deus possa se agradar deles. Esse desejo que deve haver no nosso coração num dia como esse. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque um dia o Senhor nos separou, ó Deus, nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos purificou com o sangue de Jesus Cristo e nos deu uma nova vida, uma nova esperança de salvação. Ó Deus, nós louvamos o Senhor por isso. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes podemos até desanimar, ó Deus, de estar na tua casa, mas que nós possamos, assim como o salmista, ó Deus, se alegrar quando, ó Deus, com expectativa no coração de estar na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para bendizer o teu nome, para ser alimentado pela tua palavra, ó Deus, e para, ó Deus, que a tua igreja venha a ser edificada mutuamente, uns com os outros, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom poder cantar louvores ao seu nome. Nessa noite nós possamos de fato adorar o Senhor de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Eu vivo pela fé, não vacilo.
aleluia, nós possamos ter o desejo diário de termos o coração aquecido para a honra e glória do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma canção. Enquanto isso, você pode doar ao Senhor sua dízimo, sua oferta nessa noite. Vamos declarar: Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos por quem tu és, Senhor Deus. Nós te adoramos porque tu és maravilhoso, Deus poderoso, Santo de Israel, aquele que cuida de nós, aquele que tem nos amado, nos sustentado dia após dia. Mas nós te amamos, Senhor, nós te adoramos por quem tu és. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar.
Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia, socorre, socorre. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Nós, no mês de maio, nós trabalhamos o mês todo ali na sede, o mês da família, as palavras voltadas para a família. Por que a família? Porque a família é o mês só o mês de maio, mas todo ano é o ano da família. E as nossas famílias, elas têm sido alvo de ataques do mundo, do inferno. O diabo tem feito de tudo para tentar de alguma forma destruir as nossas casas, as nossas famílias. E quando porventura ele escraviza algum da nossa casa, o filho, seja o esposo ou a esposa, ele atinge toda a família. Nós estamos diante de um texto onde não fala do marido dela, só fala que ela tinha uma filha, não fala se ela tinha outros filhos, provavelmente mãe solo. O fato é que esta mulher estava agoniada, sofrendo, o seu lar, a sua casa, a sua família estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, e é um problema extremamente sério. Não sei quantos já viram aqui uma pessoa possessa, endemoniada, totalmente dominada pelo inferno. É algo terrível. E é interessante observar que o texto vai dizer que não era apenas endemoniada, a Bíblia vai dizer horrivelmente endemoniada. Queridos, e esse texto fala de uma mulher que não era judia, uma mulher que não era da linhagem de Israel, uma mulher que não fazia parte da promessa judaica do povo de Abraão, mas ela era uma gentílica, não era uma pessoa que nós poderíamos falar do Senhor. Mas é interessante observarmos que essa mulher, ela não olhou para as barreiras culturais, ela não olhou para as barreiras sociais, ela correu até onde estava Jesus. Eu gostaria de compartilhar nesta noite sobre o seguinte tema: mulheres ou mães extraordinárias. Vamos lá? Vamos lá falar assim: mães extraordinárias. Para mães extraordinárias. Agora vamos falar assim: crentes extraordinários. Amém? Então o tema da mensagem de hoje pode ser mães extraordinárias, pais extraordinários, famílias extraordinárias. Então, pais extraordinários, mães extraordinárias, famílias extraordinárias. Em primeiro lugar, apresenta a Deus os seus problemas. A palavra vai dizer que ela chega para o Senhor e ela pede ao Senhor socorro. A pergunta é: a quem nós temos recorrido diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades? Muitas das vezes a gente fala dos nossos problemas para todo mundo, mas não fala para Deus, não corre para Deus. A gente corre para a ajuda das pessoas. Não estou dizendo que não devemos correr atrás da ajuda de pessoas, mas antes de chegar às pessoas, nós precisamos apresentar
diante de Deus. Amém? Porque crentes extraordinários, mãe extraordinária, família extraordinária, apresenta diante do Senhor as suas dificuldades e as suas lutas. O problema dessa mãe era a filha endemoniada. Mas e o seu, e o meu, e o nosso? Quais são as nossas dificuldades? Certamente os temos, as temos, certamente são muitos, mas muitas das vezes a gente tenta camuflar e não colocar diante de Deus. Em segundo lugar, mães extraordinárias, pais extraordinários, famílias extraordinárias não mascaram o seu problema. O texto vai dizer que ela vai ao Senhor, mas o texto vai dizer que ela coloca a razão pela qual ela estava ali. Ela não tem vergonha de falar, minha filha está endemoniada mesmo. Muitas das vezes as pessoas, o filho está encapetado, não, é problema psicológico, é demônio mesmo, é capeta, as pessoas ficam camuflando. Muitas vezes a pessoa está triste e finge que está alegre. Muitas vezes a pessoa está frustrada, decepcionada e finge que está tudo muito bem, meus amados. Deus só vai trabalhar no seu problema se você não mascarar. Você tem que falar. Se você chegar para o médico, você está com pneumonia e você vai falar que só está com a gripinha, ele vai tratar da gripinha. Você tem que falar que eu estou com pneumonia. Você tem que ser sincero diante do seu problema. Não mascare. Você está frio na fé? Peça misericórdia a Deus. Está precisando de fogo no coração? Peça misericórdia a Deus. Está precisando de quê? Não mascare. Fala, olha Deus, eu estou desanimado, eu estou desanimada, eu estou indo para a igreja a bruxo. Aquele texto que o presbítero Michel leu no início, alegrei quando disser a casa do Senhor. Eu quero dizer para o Senhor Deus que eu vou com uma tristeza, mas eu quero ir com alegria. Amém? Não mascare o seu problema. Seja sincero diante de Deus. Ela foi sincera, ela disse: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Famílias extraordinárias, pais extraordinários, crentes extraordinários. Busca Deus, não mascara o seu problema. Mas em terceiro lugar, crentes extraordinários, pais extraordinários, não se deixa levar pelas dificuldades. Veja o texto. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O Senhor não respondeu nada. Os discípulos falaram: despede. Mas sabe, a pergunta é: o que você faria no lugar dessa mulher? Certamente sairia frustrada, decepcionada. Mas sabe o que foi que ela fez? Em terceiro lugar, ela adorou ao Senhor de forma circunstancial. Veja o texto. Ela veio e o adorou. Ou seja, ela adorou a Deus mesmo com um problema grave dentro de casa. O problema é que a gente só adora a Deus quando tudo está muito bem. Está tudo tranquilo, está bem, a gente adora, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, que coisa linda, Deus foi lindo. Mas na hora que vem as dificuldades, onde fica a nossa adoração? Onde fica a nossa adoração? Crentes extraordinários adoram o Senhor independentemente das circunstâncias. A nossa adoração a Deus não deve ser movida pelos momentos, pelas circunstâncias, mas ela está além das circunstâncias. Amém, queridos? Adoramos o Senhor independentemente das... É fácil? Não é fácil. É complicado? É complicado. Eu não estou dizendo que é fácil. As lutas estão aí. O próprio Jesus, dando uma palavra para os seus discípulos, ele diz: olha, João 16:33, escreva estas coisas para que creiais em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor não falou para os discípulos: me siga, estarão isento de problemas. Jesus não falou isso. Jesus não prometeu glórias. Jesus não prometeu sucesso. Jesus prometeu vida eterna. Quem prometeu glamour, quem prometeu glórias foi o diabo, foi o Satanás, não foi Deus. O Senhor promete que aqueles que seguem Ele vai morar com Ele no céu. Amém, querido? Então, adoremos ao Senhor independentemente das lutas, das dificuldades, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você é crente, adore ao Senhor, independentemente da circunstância. Coloque-se diante do Senhor em adoração, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer em João 4 que Jesus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Mas o texto continua trazendo para nós lições preciosas na vida desta mãe extraordinária. A primeira lição é que ela busca o Senhor. A segunda lição, ela não mascara o seu problema. A terceira lição, ela adora o Senhor. Mas a quarta, a Bíblia vai dizer
dizer, ela disse: sim, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Foi o que ela fez? Ela não desistiu, ela se humilha diante do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos muito orgulhosos. A gente acha que a nossa pompa vai resolver alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, porém concede graça aos humildes. A Bíblia vai dizer em Tiago 4 que Deus exalta os humildes. Os exaltados, os orgulhosos serão abatidos, mas os humildes serão exaltados. E a palavra de Deus em Filipenses 2, do capítulo 2, 5 em diante, a Bíblia vai dizer que Deus, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma humana, se humilhou, morreu na cruz. E a Bíblia vai dizer que depois da humilhação de Jesus, o texto vai dizer que Deus o exaltou sobre maneira. Quer ser exaltado, quer ser honrado, se humilhe diante do Senhor. Essa mulher se humilhou. Certo que foi fácil ela chegar para Jesus, para os discípulos e falar: a minha filha tem demônio? Certo que foi fácil? Foi não, queridos. Mas quem quer a bênção, quem quer o milagre, quem quer ver família renovada, restaurada, precisa se humilhar diante de Deus. Quem não se humilha diante de Deus, se humilha diante do diabo, se humilha diante das pessoas. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós não somos contemplados pelas bênçãos de Deus. Deus resiste ao soberbo. E não se prostrar diante de Deus, não se humilhar diante de Deus, é arrogância. E o orgulhoso que tinha no céu foi jogado para a terra. Você sabe quem foi? Foi o diabo. Então, nos humilhemos diante da presença de Deus. Reconhecermos que precisamos da bênção de Deus. Porque crentes extraordinários aprendem a se humilhar diante de Deus. Amém? Mas o texto continua. Ela, contudo, replicou: sim, sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor não é bom tomar pão, lançar os cachorrinhos. Não foi ver senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ali está ele assim: o Senhor tem toda a razão. Eu não sou da linhagem. É verdade, o Senhor tem toda a razão. Mas apenas uma migalhinha. Ou seja, a quinta lição aqui, sabe qual é? É que mesmo diante dos aparentes recursos e dificuldades, ela continuou perseverando. Ela perseverou. Crentes extraordinários não desistem, perseveram. Amém? Não desistem. É perseverante. Há um texto em Hebreus 10, 32 em diante, que vai dizer que depois de iluminados, vós suscitaste grande luta e sofrimento, aceitando com humildade o coração quebrantado o espólio dos vossos bens, sabendo que Deus há coisas superiores para vocês. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O efeito tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo virá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, entretanto, não somos que desistem, que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Ou seja, independentemente das lutas, nós precisamos continuar perseverando para a glória de Deus, porque para frente é que se anda. E Hebreus 12 vai dizer que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Tem que desembaraçar do pecado, desembaraçar tudo que nos prende e olhar para frente e continuar andando em direção ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Está difícil? Está complicado? Não está fácil? Não desista, persevere em nome de Jesus. Queridos, uma das doutrinas da nossa igreja é a perseverança dos santos. Ou seja, os santos filhos de Deus, eles perseveram, eles não desistem. Eles estão apanhando, estão levando porrada, estão passando por dificuldade, mas ele está ali firme. Não desistem de Jesus, não abre mão da sua comunhão com Cristo, não abre mão da sua comunhão com a igreja, não abre mão de ser cristão, independentemente do que as pessoas acham ou deixam de achar, porque crentes extraordinários não desistem. Amém? Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: crentes extraordinários buscam a Deus, não mascaram o seu problema, se humilham diante do Senhor, adoram o Senhor, perseveram diante do Senhor. Amém? E o que mais? Vai vir agora crentes extraordinários. Veja o texto, a Bíblia vai dizer: ela contudo replicou o Senhor, porém os cachorrinhos como da migalha caem nas mesas do seu dono. Então lhe disse Jesus:
Ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou. Crentes extraordinários têm uma fé descomunal. Olha o que a Bíblia está dizendo. O próprio Jesus olha e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Não foram as pessoas que reconheceram, foi o próprio Jesus. Mesmo diante de dificuldades aparentes, parecia que ninguém estava dando as até para ela, o silêncio de Jesus, os discípulos falando: olha, não incomoda a gente. Mesmo diante de tudo isso, essa mulher não desistiu. E o Senhor fala: ó mulher, grande é a tua fé, faça como tu queres. A Bíblia vai dizer: desde aquele momento a sua filha ficou sã, liberta para a glória de Deus. Se ela tivesse desistido, ela não teria visto o milagre de Deus na vida da sua filha. Mas ela buscou, ela não mascarou, ela se humilhou, ela adorou, ela perseverou e o resultado veio. Então, se nós queremos bênção, famílias renovadas, restauradas, se nós queremos ser crentes extraordinários, nós precisamos exercer uma fé descomunal no Deus Todo-Poderoso. Não basta apenas falar que tem fé. Muitos falam: tenho muita fé em Deus, mas continuam escravos. Mas eu tenho muita fé, eu sou um homem de muita fé, uma mulher de muita fé, mas é escravo do álcool, da cachaça, da mentira, do rancor, do ressentimento, do ódio. Muitas pessoas que têm Deus no coração, mas um coração terrivelmente maldoso. Muitas pessoas falam que têm fé em Deus, mas são escravas. Quem tem fé em Deus não é escravo, é liberto para a glória de Deus. A fé descomunal. Ó mulher, grande é a tua fé. Aí quando nós vamos olhar os evangélicos que falam: se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, então meu irmão, o negócio está feito do nosso lado. Mas para essa mulher, foi Jesus que falou: grande é a tua fé. E de fato, ela acreditou que apenas uma migalha do poder do Senhor era suficiente. Ela diz: os teus discípulos que têm, o teu povo tem o Senhor direto, mas não aproveita. Não sabe aproveitar o quanto o Senhor é bom. Mas eu quero dizer para o Senhor: os cachorrinhos não comem da migalha que cai na mesa do seu dono. E essas migalhas vão alimentar. Eu não sou merecedora de tamanha bênção e de tamanho milagre. Mas, Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Irmãos, ali foi quebrada várias barreiras. A graça de Deus ultrapassa uma aliança, um pacto com apenas uma nação. A graça de Deus, ela é extraordinária. Ela atravessa as barreiras culturais, conceitos e preconceitos. E Jesus veio naquele coração uma fé descomunal. E aqui nós, agora, Jesus olhando para mim e para você, o que ele falaria sobre a nossa fé? Se chegasse aqui agora e olhasse para mim e falasse assim: o que ele ia falar para mim? E para nós, o que ele ia falar? Será que ele ia falar: ô João, grande é a tua fé? Ô Maria, grande é a tua fé? Como é que está a nossa fé, queridos? Vamos orar, pedir misericórdia de Deus. Como é que está a nossa vida cristã? Como é que está a nossa caminhada com Deus? Muitas vezes a gente esquece até que existe Deus, nem busca Deus, nem apresenta diante de Deus as nossas demandas. Seja sincero: ó Deus, eu estou triste. Ó Deus, eu estou com o coração chateado. Eu estou ferido, eu estou me sentindo péssimo. Fale para Deus. E peça a Deus cura. Não esconda nada de Deus. Reconhecer, depender, é se humilhar. Adore ao Senhor, sendo sincero com Ele. Está difícil, peça a Deus, me dê perseverança. Não deixe de desistir, não. Deus me dê perseverança. Eu quero perseverar, eu quero persistir. E peça a Deus: Deus, eu não sei como anda a minha fé, mas eu preciso de fé. Aumenta a minha fé. Vamos orar, queridos. Vamos pedir a Deus misericórdia. Não é que nós sejamos
Jesus, mesmo cheio de defeito como nós somos, mas que nós tenhamos um coração apaixonado por Jesus. Não deixe que as coisas deste mundo roubem de você o privilégio de andar com Jesus. Pai amado, aqui estamos nós. Tu nos sondas, tu nos conheces, tu sabes, meu Deus, das nossas fragilidades, tu sabes das nossas lutas diárias, e aqui estamos nós diante do Senhor, pedindo ao Senhor graça e misericórdia, reconhecidos, ó Deus, que somos pequenos, que somos falhos, te pedimos perdão, misericórdia, graça, que o Senhor Deus nos renove, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor alargue as nossas fronteiras, abra a nossa visão espiritual, no nome do Senhor Jesus. Deus, fortalece-nos na fé e na esperança em Ti, que independentemente das circunstâncias da vida, vivamos no Senhor, para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor acenda fogo no nosso coração, que tenhamos o coração em chamas pelo Senhor, incendiados pela Tua presença. E agora, Deus, que vamos participar da mesa do Senhor, a mesa dos filhos. Nós estamos aqui diante da mesa para cearmos, e sinceramente nós nos consagramos ao Senhor por esse momento, e que esse momento seja um momento de fortalecimento da fé e da esperança em Ti, Deus, de alimentar nossa alma, nosso espírito, Deus, de nos fortalecer na comunhão com o Senhor e na comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Presidente Michel. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele abençoou, partiu, distribuiu entre os discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazeis todas as vezes o comeis em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e tomares o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós estamos testemunhando do milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. Não. E disse Jesus: seu meu corpo que é dado por vós, fazeis todas as vezes o comeis em memória de mim. Comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que eu bebeis em memória de mim. Bebei dele todos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Tributamos ao Senhor honra e glória e louvor. O Senhor abençoa a tua igreja. Nos dê, Deus, o restante de semana abençoado, protegido, guardado pelo Senhor. E que a cada momento das nossas vidas o Senhor cumpra o teu querer nas nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, cumprir com o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, no nome de Jesus. Amém.
Vamos encerrar com a bênção? Receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito, repouso sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, Pai, na face da terra hoje e sempre.